É chuva na janela quando eu vou dormir. 9h23 da manhã, 9 horas mais 23 minutos. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 desta segunda-feira, hoje dia 25 de maio de 2020. Na linha conosco, secretário municipal de saúde de Taquara, Vanderlei Petri. Bom dia, Petri. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes. Petri, vamos conversar aí. A Prefeitura de Taquara iniciou, acho, nos últimos dias aí, um trabalho de divulgação de um boletim diário do Covid-19, do coronavírus aqui em Taquara. Neste boletim ele classifica os pacientes em suspeito, negativo, positivo e positivo com alta. Como se dá o trabalho, Petri, de classificação desses dados, de obtenção desses dados e de divulgação deles para a comunidade? Bem, a gente precisa primeiro dizer que há duas formas de se chegar ao resultado. Uma forma é a rede pública, é o momento em que a nossa equipe de vigilância é acionada, coleta o material e esse material vai para o LACEN em Porto Alegre para que lá seja feita a análise e posteriormente a devolutiva ao município. E a outra é quando o cidadão vai até um laboratório particular e realiza o exame nessa rede particular. Este resultado do particular, ele só chega a informação na Secretaria da Saúde a partir do resultado, que na verdade é imediato. E ele só chega a partir do momento em que ele for positivo. Então, e como o resultado sai em questão de horas, 2, 3 horas, então, nesse caso, ele não entra na contabilização como suspeito. Ao contrário da rede pública, quando o material vai para Porto Alegre e só volta daqui a 3 ou 4 dias. Então, este é o cidadão suspeito até sair o resultado. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso em primeiro plano, porque muitas vezes nós temos uma informação neste exato momento, mas daqui a 1 hora ele pode mudar, e isso tem acontecido, né? Também tem uma outra situação que ocorre, que em nível local nós temos a informação em loco de todo o panorama. O site da Secretaria de Saúde do Estado atualiza os seus números a cada 2 dias, 3 dias. Então, muitas vezes nós, com o nosso boletim diário, estamos à frente daquilo que o Estado vai divulgar. E isso eu vou fazer agora, aproveitar, fazer um parênteses no que o Petri está comentando agora, porque foi exatamente isso que aconteceu semana passada, né, Petri? Exato. Ontem, semana passada, o Estado acrescentou casos ao município de Taquara, mas estes casos eles não foram novos, pois eles já estavam computados no boletim municipal. Perfeitamente. Inclusive, nesse espaço de tempo, porque a gente trabalha essa questão da contagem de dias, no site do Estado, novos casos confirmados. Na verdade, eles foram casos confirmados e na nossa contabilidade já estavam curados, quando eles já tinham adquirido os anticorpos. Então, são essas situações que muitas vezes trunca a nossa informação geral. Bom, esse trabalho do boletim diário, vocês estão divulgando ele sempre? Tem um horário? Como é que vocês estão fazendo para divulgar isso, Petri? Na verdade, nós temos tido um cuidado ou tido um marco zero assim no dia, em torno de 11 horas da manhã. Isso depende um pouco do sistema GAL, que é um sistema do Estado, né? Do status, por exemplo, daqueles exames que eventualmente nós mandamos para Porto Alegre, eles alteram em torno desse horário, tá? Se nós temos um suspeito e queremos saber se ele ainda continua suspeito ou se ele positivou ou negativou, é em torno das 11 horas que a gente consegue ver isso. E o outro fator que pode alterar um pouco este horário
as próprias coletas que nós somos acionados a fazer. Mas é em torno de 11 horas, meio-dia. Mais ou menos nesse horário que nós conseguimos atualizar os nossos números. Bom, e na última sexta-feira, o boletim indicava uma situação de 6 casos positivos com alta, né? E no último sábado, na divulgação do boletim, foi acrescentado um caso positivo da pessoa em isolamento e acompanhamento da saúde, que aumentaria o número de casos positivos de Taquara para 7, sendo 6 já com alta e 1 ainda em isolamento. Este novo caso que aconteceu no sábado, quais são as informações que você tem, Petri? Nós continuamos com o caso monitorado, estão com sintoma leve, né? Então a gente tem monitorado, diariamente mesmo, sábado e domingo a gente tem monitorado, então se mantém desta forma. Nós temos hoje um caso suspeito, né? Que entrou hoje, dia 25, segunda-feira, temos mais um caso suspeito. Um feminino de 50 anos. Então são 2 suspeitos agora. Então, na verdade, nós temos 2 confirmados e 1 suspeito. 2 confirmados e 1 suspeito. Isso. Perfeito. Então isso vai vir já na atualização do boletim de hoje. Sim. Esses novos números já vêm na atualização do boletim de hoje, então. Exato. Então vamos passar para 8 casos positivados em Taquara, 6 com alta e 2 novos confirmados. São 2 femininos de 41 anos. Os 2 têm a mesma idade? Tem a mesma idade. E estão em isolamento pela Secretaria de Saúde. Domiciliar e monitorados e rastreados. E esse suspeito de hoje, um feminino de 50, também já sendo monitorado. E começa, então, o rastreamento. Esse material está indo a Porto Alegre ainda na manhã de hoje. Bom, e 6 aí já estão positivos com alta, né? Sim, já curados, vamos dizer assim, da Covid, já né? criaram os anticorpos, né? Bom, então este é o, vamos dizer assim, e 23 continuam negativados, né? 23 negativados, exato. Bom, como se esse trabalho de vocês, a Secretaria de Saúde, como faz, Petri, a partir do momento em que aparece ou o caso suspeito ou o caso confirmado, na questão de proteger pessoas do círculo de contato dessas pessoas suspeitas ou positivas? Sim, na verdade esse é um trabalho assim, bastante árduo, mas ainda possível fazer com os recursos humanos que nós disponibilizamos, né? Se nós hoje temos esses casos, hoje são 3, mas pode eventualmente, a gente espera que não, ir para 10, 15, 20 entre suspeitos e confirmados, como monitorá-los todos, como rastrear aonde e com quem essas pessoas estiveram nos últimos dias. Mas de qualquer forma, respondendo a tua pergunta, nós hoje estamos conseguindo, além do monitoramento diário, confirmando de como estão os sintomas, confirmando o isolamento dessa pessoa, toda essa situação, também conversando com todas as pessoas que tiveram algum tipo de contato. Então, com estas pessoas, elas entram também num sistema de monitoramento, onde nossa equipe fica conversando, fica ligando diariamente ou a cada 2 dias para essas pessoas para ver se há alguma alteração, se apresentar algum sintoma, essa pessoa passa a fazer o teste rápido dentro da janela de tempo, né? E aí sim se toma esses cuidados. Mas nossa equipe ela não tem parado 1 minuto sequer. Quando tem algum tipo de tempo disponível entre coleta, entre monitoramento e entre rastreamento, faz-se um outro trabalho, a exemplo, de se reunir com equipes, por exemplo, CRAS, CRIAS, outros locais, ontem era domingo, na verdade na sexta-feira pela parte da manhã, com as direções pedagógicas da Secretaria de Educação, que por sua vez podem difundir as orientações e toda essa questão mais técnica para
os diretores das escolas, porque surgem muitas dúvidas. Nos últimos dias, o que mais tem ocorrido primeiro, eu estive no Dia das Mães com minha irmã, mas a minha irmã trabalha com alguém no município X que confirmou. Então, o pessoal fica primeiro com medo, receoso. Então, esse trabalho também, primeiro, de dar clareza, de dar resposta imediata a esse medo, essa ansiedade que as pessoas têm, isso também é importante. E a outra questão é trabalhar uma questão bem delicada, assim, que todos querem saber quem é a pessoa exatamente positivada. O que eu ia lhe perguntar, Petri, sobre essa divulgação, esse questionamento que chega para nós aqui muito fortemente na rádio sobre cada vez que nós divulgamos um caso, as pessoas nos perguntam quem é essa pessoa, porque teoricamente querem se afastar dela para não serem contaminadas, algum motivo assim. Enfim, como é que a Secretaria de Saúde lida com isso? Primeiramente, há necessidade de se dizer de que nós não temos alçada, nós não podemos, de forma alguma, sobre a questão legal, divulgar quem é a pessoa que está em suspeita ou positivou. Essa conduta, ela é de cunho pessoal e privado. Se a pessoa quiser dizer que, sou eu, a exemplo de muitas autoridades e tal, ela tem esse livre-arbítrio de fazê-lo, mas nós não podemos fazer. Nós não podemos expor as pessoas. Tá? Isso não é só nós, Taquara, isso é legislação sanitária brasileira. Tá? Eu sempre cito um exemplo do que ocorreu e ocorre em Três Passos. Por que Três Passos? Três Passos é a cidade onde eu nasci e minha família mora lá ainda. Lá teve um proprietário de um supermercado, de um bairro, que foi a Lajeado, fez compra no atacado, compras para o seu mercado, no atacado de Lajeado. Sim. Ao retornar, ele, assintomático, passou a infectar pessoas. Três Passos é um município que hoje tem mais de 40 casos confirmados e o paciente zero era esse supermercadista. Hoje ele está se escondendo para não ser linchado. Imagina a situação, né? Então, se ele quisesse, e parece, foi o que ele fez, ele disse, fui eu, aí a questão é dele. Já imaginou se a Prefeitura de Três Passos dissesse para toda a sua comunidade, foi o fulano de tal? Então, assim, de forma muito simples e didática, nós não temos esse direito de expor a pessoa. E até vamos ser sinceros, né, Petri? Agora até passando do campo do jornalismo para o campo da opinião, é até um desserviço seria divulgar, né, Petri? Porque eu acho que tem coisas que são privadas, não tem por que ficar divulgando quem é. A Secretaria de Educação tem que passar os dados gerais da cidade. De Educação, a Secretaria de Saúde tem que passar os dados gerais da cidade, né? Sim, e garantir, né, e buscar a garantia de que essa pessoa, né, daí sim é responsabilidade nossa de mantê-la em isolamento e monitorada. Aí sim, nós não devemos deixá-la sair, por exemplo, para transmitir para outras pessoas. Então, esse sim é o nosso dever. Nesse sentido, não. A minha colega Jéssica faz a seguinte pergunta: como é feito esse rastreamento? Existe algum dispositivo? Vocês controlam sobre sair ou não a pessoa de alguma forma? Não, na verdade, como eu falei lá no início, nós ainda temos um número bastante reduzido e temos como fazer esse controle hoje de forma assim, digo, pessoal. A nossa equipe vai, conversa primeiro com os familiares, depois faz nesse rastreamento, se vê aonde essa pessoa circulou e com quem esteve. É tudo um relato que se faz. A questão a grande pergunta é que com o aumento do eventual número, que essa questão mais cotidiana do dia a dia, de conversa, de saber, não se consiga
alcançar. Mas hoje é feito desta forma. Nós temos uma equipe já há algum tempo, e não é a equipe não é o médico e aquela equipe do centro de triagem, é uma outra equipe que se desloca e faz esse acompanhamento desde a garantia dos exames quando necessários, essa questão toda. Então hoje se consegue fazer com bastante segurança. A questão é no futuro, quando esse número eventualmente aumente. No final de semana, Petri, surgiu uma informação também. Na última sexta, o hospital nos passou aqui, confirmou essa informação através de sua assessoria de imprensa, a existência de um caso suspeito de Covid na UTI do hospital. Isso estaria na última sexta-feira na UTI do hospital. Petri obteve informações a respeito desta situação no final de semana. Quais são as informações atualizadas, Petri? Na verdade, uma paciente, uma paciente feminina, 83 anos, mas ela não deu entrada na UTI, ela ficou na observação, mas também, mais do que isso, o exame negativou, né? Então, e essa pessoa era de Santo Antônio da Patrulha. Então, essa informação, ela me parece que ela se originou truncada, né? Até porque ontem o próprio hospital, o próprio diretor técnico se manifestou em relação a de que ela não tinha dado entrada na UTI. Então, houve uma informação truncada aí que chegou para nós de uma forma de que ela estava na UTI. Essa foi a informação que a assessoria de imprensa do hospital nos passou. Mas exato. Então, no final de semana, o hospital corrigiu isso. Corrigiu. Perfeito. Então, ela não passou pela UTI. E também não confirmou o coronavírus, né? Exato. São três coisas. Ela é uma pessoa de Santo Antônio da Patrulha, ela não deu entrada na UTI, ela ficou sim no hospital, mas também negativou. Então, ela nem está ela nem sequer está nos nossos números, nem poderia estar também. Estaria no número de Santo Antônio da Patrulha? Se tivesse confirmado. Se tivesse, na hipótese, estaria no número de Santo Antônio da Patrulha. Exatamente. Bom, 9h40, Petri, tem uma pergunta do Alessandro Santos, depois do Rodrigo Strasburger. O Alessandro pergunta o seguinte: Taquara recebeu 52 caixas de teste do Covid, totalizando 1.040 testes. Quantos testes Taquara já fez? Até é importante o Petri esclarecer sobre como funciona essa questão dos testes, né? Sim. A questão, nós estamos trabalhando nesta semana, porque houveram mudanças no protocolo do COI, que é o grupo de trabalho criado pelo Estado do Rio Grande do Sul, na questão da distribuição e utilização dos testes rápidos. Primeiro é necessário se dizer que os testes rápidos, eles são protocolarmente adotados dentro de janelas temporais, né? E os últimos protocolos dizem públicos prioritários, públicos-alvos. Exemplo, gestantes, professores, pessoas na área da segurança, pessoas como profissionais da saúde. Ainda assim, só se faz o teste rápido quando se apresentam os primeiros sintomas. Agora, não é um sintoma, são no mínimo 3 sintomas cruzados. E isso a partir de uma orientação médica. Nós estamos trabalhando esta semana para montar, inclusive estamos ampliando o acesso do centro de triagem para que nós possamos aplicar o teste rápido em um lugar mais amplo, se for necessário até em sistema de drive-thru, assim. A gente está trabalhando nesse sentido. Taquara, eu não tenho um número exato hoje de quantos testes rápidos nós aplicamos, mas o que eu posso dizer é que nós temos uma boa quantidade de testes rápidos a serem feitos, e até porque os primeiros lotes de testes rápidos, eles foram distribuídos aos municípios de acordo com os dados populacionais. Depois disso já não foi do mesmo jeito. Os testes rápidos foram distribuídos de acordo com os números de suspeitos e de acordo com os rastreamentos de pessoas que deveriam receber o teste rápido. Então, essa mudança ocorreu meio da semana passada para cá. Hoje eu não quero chutar um número aqui que ficaria muito, muito ruim, mas temos uma grande margem ainda a ser feita. Que bom.
né? Bom, Petri, uma outra pergunta que eu recebo aqui é: mesmo o indivíduo fazendo o teste na rede privada, ele não deveria ser comunicado ao município para acompanhar de perto a possível suspeita, pois o município só ficará sabendo se positivar? Essa é uma questão que até se discute no estado todo, né? De qualquer forma, quando o cidadão procura o laboratório privado, ele acaba não sendo, ele não é suspeito, porque o resultado sai muito rápido. Por exemplo, e na rede privada eu posso ir fora do protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Vou exemplificar. Eu só tenho uma dor de cabeça. Se eu disponibilizar de R$400, eu vou no laboratório privado e faço, com orientação médica, óbvio. E em 1h30, 2 horas eu tenho um resultado. Se ele for positivo, aí sim, o laboratório tem a obrigatoriedade de avisar a vigilância em saúde do município, para que daí sim se possa tanto monitorar a pessoa e fazer o rastreamento. Agora, o que tem acontecido e muito na rede privada é dos exames do resultado dar negativo, e quando dá positivo, ele já está curado, ele já criou os anticorpos, né? Nós tivemos casos aqui, 2 ou 3 casos desses curados aí. Eles, quando receberam o resultado, eles já tinham criado o anticorpo, e aí ele já estava curado. Ou seja, ele teve o coronavírus há mais de 14 dias atrás. Já estava curado, então? Sim. Eu vou pegar um masculino aqui de 52 anos, ele, quando saiu o resultado, ele já estava curado, né? Ele já estava curado. Então, ele teve contato com o vírus e permaneceu assintomático. Ele teve o contato com o vírus há mais de 14 dias atrás. Esses casos da rede particular, mas obrigatoriamente, se derem positivos, eles são repassados para a Secretaria de Saúde. Sim, isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Todos os laboratórios precisam fazer isso. Então, se positivar, vai ser computado no relatório municipal, né, Petri? Sim. Até porque também o teste sai rápido. O Petri falou aí 2 horas, mais ou menos, tá? Por isso que esse paciente que procura a rede privada, para nós, ele não entra como suspeito, porque o resultado sai muito rápido. Pois é. Bom, uma outra situação, Petri, que eu venho acompanhando muito, e isso me chama, até porque trabalho na área, a questão da informação. Quais que são os cuidados que o Petri, como secretário municipal de saúde, vê em relação à informação e que na prática acabam dificultando a atuação da Secretaria de Saúde? Eu vejo cada dia que sai uma notícia, cada dia que sai um boletim, algumas vezes as pessoas até duvidam do boletim, enfim. Como é que isso, para vocês, isso funciona, Petri? É bem difícil, é um desafio diário a gente lidar com essa questão da informação, seja ela de que ordem ela é. Se ela é uma informação que chega para nós via WhatsApp, e daí ela chega também para para muita gente, se isso é por sites oficiais ou sites não oficiais, pela imprensa de uma forma geral. O que é que atrapalha nosso trabalho? As informações, as fake news, aquilo que diz que lugar tal. Vou pegar o exemplo do final de semana, de quinta, sexta, a Suécia. Tá? A Suécia não adotou um confinamento maior, assim, ela não fez praticamente nada em termos de distanciamento social. E aí eu recebi essa fake que diz, mas na Suécia não fez nada e só morreram
sei lá, 260 pessoas. Mas daí se eu pegar a população da Suécia, que é bem baixa, é pouca população comparada ao Brasil, ela tem uma taxa de letalidade assombroso. Tá? Se nós pegássemos aquela taxa de letalidade da Suécia e aplicássemos no Brasil, nós teríamos 10 vezes mais mortos aqui. Então, essas comparações é que a gente não... Isso atrapalha, porque daí o que é que acontece? Aí eu pego o meu carro, estaciono na frente do supermercado, encontro uma pessoa conhecida, ambos de máscaras, evidentemente, e pergunto, como é que você está? Ah, eu estou bem, e você? Estou bem também, só que eu tenho que usar a máscara. Ah, não, eu só uso porque não posso entrar no supermercado sem ela, porque isso aqui é para derrubar o homem, isso aqui o meu líder religioso disse que não é mais escutar rádio, nem TV, nem ler jornal, porque isso é para derrubar o homem. Então, aqui é um desabafo pessoal. Sim. De o quanto nós, enquanto equipe técnica, médicos, enfermeiros, nós todos, que diariamente estamos trabalhando na linha de frente com isso, e temos que lidar com esta outra informação, entre aspas, que chega totalmente equivocada para uma grande parcela da população, né? Então, esse é um grande desafio diário que nós encontramos, assim. Eu sei que o Petri também participa de órgãos que reúnem os conselhos os secretários municipais de saúde. Se eu não me engano é COSENS, né? COSEMS. Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, né, Petri? Do Rio Grande do Sul, Como os secretários municipais de saúde do Rio Grande do Sul avaliaram a adoção do modelo de distanciamento controlado pelo governo do estado? Olha, nós tivemos foi na quinta-feira ou na quarta-feira, não lembro agora, da semana passada, uma webconferência do COSEMS, onde aí em torno de 150 secretários participaram, e quando as reuniões, essas assembleias aconteciam de forma presencial, até esse número era um pouco maior. Mas hoje eu acho também, essa questão das ferramentas que a gente está aprendendo, eu particularmente aprendendo algumas situações em termos de fazer uma webconferência, mas enfim, hoje necessárias, a gente discutiu muito essa questão. E aí, incrivelmente, em torno de 90%, e aí se esqueceu todos os calores políticos partidários, e tem que ser assim nesse momento na área da saúde, né? 90 e poucos % dos secretários, eles apoiam esta ideia do distanciamento controlado e regionalizado, inclusive porque a gente entende que a economia não pode parar, tá? A economia não pode parar. Agora, a economia pode não parar e continuarmos tendo cuidado em relação ao coronavírus. Então, você saber aonde as regiões são laranjas, amarelas e qualquer outra cor, e diante desta realidade você fazer ações de acordo, e também incansavelmente junto com os setores do comércio e dos serviços trabalhar a questão dos protocolos, acho que isso é louvável. Tanto é que essa ação do governo do estado do Rio Grande do Sul está servindo de modelo passou a servir de modelo para o país todo, a partir do momento em que a Universidade Federal de Pelotas está com suas equipes em vários estados brasileiros. E foi a Universidade de Pelotas que desenhou para o governo do estado este modelo. Uma questão que envolve o distanciamento controlado, até na semana passada o prefeito de Taquara fez referência num ofício que encaminhou ao Ministério Público, que diz respeito da concordância da equipe técnica sobre flexibilizações que o prefeito Tito fez aqui em Taquara, no que se refere ao distanciamento controlado, mais especificamente os restaurantes buffet, os bares, pubs e as casas de eventos. Petri, isso passou pela Secretaria de Saúde também? Qual foi o posicionamento da Secretaria? Passou pela nossa Secretaria, inclusive o documento assinado não só por mim, enquanto gestor, mas também pela responsabilidade técnica junto ao CREMERS, que viu
né, que isto é possível, que é possível você, aquilo que eu acabei de dizer, que é possível você reabrir a economia tendo sempre em mente e na prática os cuidados. E algumas situações a gente verificou em loco, restaurantes aqui no nosso perímetro urbano, na área central da cidade, onde você tinha todos os cuidados na entrada, com álcool em gel, a questão de limpar a sola do sapato, você entrava, as mesas estavam com o distanciamento adequado, você ia até a 1 metro do buffet, você dizia, se manifestava qual é o alimento que você queria, a pessoa servia com todos os cuidados e você pegava o seu prato só a partir de ir pesar. E não tinha ninguém para pesar, você mesmo colocava na balança e saía lá o ticket e você depois no final pagava. Então são esses cuidados que permitem a gente reabrir. Então foi nesse sentido que a Secretaria se manifestou ao prefeito e ao Departamento Jurídico, colocando a nossa concordância nesse aspecto. Petri, para a gente só encaminhar o encerramento, a gente passou pelo momento em março de fechamento do hospital, retorno dele em abril, agora vamos dizer assim, finalizando o mês de maio, estamos completando 2 meses de Associação Vila Nova. Qual que é a avaliação do trabalho da Associação Vila Nova de sua parte? Olha, até o momento a gente percebe que não se errou, né? Não está... tem um ditado que diz que a gente não pode ir com muita sede ao pote, né? Então essa questão, o Vila Nova está retomando, de acordo com o tamanho da perna, ou seja, dentro de uma realidade, os seus serviços. Isso demonstra maturidade. Por que eu estou falando isso? Porque se nós vamos ter a retomada agora, no final agora da semana que vem, da questão da saúde mental, a reabertura do nosso centro cirúrgico, a retomada de exames de imagem, nós perguntarmos para qualquer secretário da região aqui, há quantos meses não há colonoscopia e endoscopia, nem para Taquara, nem para nenhum dos municípios que referenciam para cá, eles vão dizer, olha, faz 7, 8 meses que não se tem. Então, agora, a partir do dia 15 de junho, o hospital está retomando a realização das colonoscopias, das endoscopias, a questão dos raios-x, ecografias, mamografias, tudo isso gradativamente sendo retomados. E o cuidado de ter equipes, eu digo assim, em termos de recursos humanos, enxutas dentro de um orçamento. Então, eu acho que a visão gerencial e de assistência ao usuário, acho que está muito bem. Então, a avaliação ela é extremamente positiva da nossa parte nesse aspecto. Só para complementar, o atendimento de pediatria, teve algumas manifestações na comunidade na semana passada que eu acompanhei, de que poderia ter alguns problemas. Isso está em acompanhamento pela Secretaria de Saúde? Sim, nós tivemos, inclusive na última semana, a gente teve algumas conversas, algumas reuniões, porque a gente sempre tem que levar em conta que nós estamos vivendo um momento de exceção, assim. Existe uma pandemia. A questão, já lá no início, a questão da obstetrícia, não iríamos, por hora, trazer para Taquara em função do Hospital de Taquara ser a referência do coronavírus e está ligado todo o sistema estadual de regulação nesse sentido. Se precisar vir alguém de algum lugar para o leito de UTI aqui, alguém, eu digo, contaminado por coronavírus, ele virá. Então, assim, para a gente não expor nossa população, a gente entendeu que melhor seria a nossa obstetrícia ficar ainda por hora em Parobé. A questão da pediatria foi um segundo momento, por isso que eu estou falando que conseguimos, assim, a gente conversou. O que a gente está fazendo nesse momento é, a partir do fechamento do Piazito, que é a nossa unidade diária, segunda a sexta, referência de pediatria, imediatamente o hospital passa a atender a pediatria até um determinado horário. Um determinado horário, eu digo meia-noite, alguma coisa nesse sentido,
E os finais de semana e feriados. Os casos eletivos mesmo. E nos horários da madrugada, se ocorrer alguma situação, por exemplo, que uma criança tiver um caso de urgência, também terá no hospital o atendimento. Então essa questão da pediatria está sendo muito bem construída, com o pé no chão, dentro de uma realidade. Perfeito. Petri, obrigado pela presença no programa aqui na Rádio Taquara, os esclarecimentos tão importantes nessa época, a gente combater aquilo mesmo que a gente comentava agora há pouco aqui, né? A desinformação, né, Petri? Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e sempre me coloco à disposição, como tu bem falou. Acho que a desinformação ela tem que ser combatida com a informação. Então estamos aí para isso. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Petri, secretário municipal de saúde aqui de Taquara, conversando conosco na manhã de hoje, esclarecendo aí as situações relacionadas à questão do coronavírus no nosso município, principalmente os números, os dados, as informações todas sobre esta situação. 9h59, um minutinho para as 10 da manhã, meu amigo Josué Ferreira. Vamos faturar, depois tem Facate Notícias e em seguidinha voltamos com o programa.